Meu nome é Mônica Lima, eu sou professora de História da África do Instituto de História da UFRJ e também professora do PPGIS, do Programa de Pós-Graduação em História Social, e do Prof. História, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, também do IH-UFRJ. Sou coordenadora do LEAfrica, o Laboratório de Estudos Africanos aqui dessa universidade. Os estudos de história da África eles vêm se desenvolvendo no Brasil, especialmente nos últimos anos, né? Houve um impulso a partir da legislação que tornou obrigatória a inserção desses conteúdos na educação básica e, portanto, né, a preparação de professores e pesquisadores para ensinar e produzir materiais sobre essa área de estudos, né? No campo da história, no Brasil, ainda é uma área em desenvolvimento, uma área em crescimento, né? E aqui na UFRJ a gente vem caminhando com bons passos nessa direção. Nesse sentido, alguns acontecimentos, na verdade, alguns acontecimentos e alguns espaços, né, que têm sido abertos na vida social e política do país têm suscitado interesse e debates nesse campo dos estudos sobre história da África e história dos africanos no Brasil. Um desses casos é o reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio cultural da humanidade. Isso se deu em 9 de julho passado, 9 de julho de 2017, numa assembleia da Unesco, depois de um longo trabalho de preparação de um dossiê de candidatura, um longo trabalho que foi levado a cabo por um grupo de 4 profissionais, dos quais eu era a pessoa da área de história, mas houve uma equipe, né, a mim ligada, com o historiador Cláudio Honorato e a historiadora Daniele Abeta também. E esse grupo, formado pelo Milton Gurão, antropólogo, coordenador, José Pessoa, arquiteto, professor da UF, e Rosana Najara, arqueóloga, né, preparou esse dossiê de candidatura que justificava perante as Nações Unidas o fato do Cais do Valongo, situado aqui na cidade do Rio de Janeiro, na zona portuária, ser considerado um bem, né, a ser tombado, a ser reconhecido por seu valor universal excepcional. O que é isso, né? É quando um bem tem características únicas que o apresentam, né, como um monumento que a humanidade reconhece como especial, né, e importante para a sua história. O Cais do Valongo ele foi local, né, ele é o vestígio material, né, do local de chegada do maior número de africanos escravizados da história da humanidade. Na verdade, o Rio de Janeiro é considerado o maior porto escravista de todo o mundo, né? O Brasil foi o país que por mais tempo e maior quantidade recebeu africanos escravizados de todas as Américas, né? Cerca de 40 a 40 e poucos por cento, né, do total daqueles que chegaram vivos ao continente entraram pelo território brasileiro, e desses 40% que entraram pelo território brasileiro, 60% aproximadamente pelos portos do que é hoje o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né? Sendo que a cidade do Rio de Janeiro era o porto mais importante. E o Cais do Valongo, que a partir de finais do século XVIII se torna o local de desembarque obrigatório desses cativos trazidos da África, ele adquire uma importância enorme por ter sido a região, né, de chegada de centenas de milhares de africanos que participaram ativamente da formação do Brasil, da construção material e simbólica disso que veio a se tornar o Brasil, o território brasileiro, a nação brasileira, as cidades e as estradas e os campos brasileiros. Isso é fundamental para a nossa historiografia, uma historiografia que, no campo dos estudos da escravidão, já vem apresentando já há bastante tempo, né, um desenvolvimento muito grande, mas é também importante no campo dos estudos da história da África, que relacionam essa história brasileira a uma história maior, uma história mais global, uma história que nos conecta pelas relações transoceânicas com outros espaços do mundo. Esse é um campo importante, né? Um olhar mais ampliado sobre a história do Brasil, que veja a perspectiva continental e a perspectiva
transoceânica da nossa história. E um segundo aspecto que também é importante é que o Cais do Valongo ele foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade a partir de um critério, a Unesco elege critérios, e ele foi reconhecido por um critério fundamental apresentado pelo dossiê, que é o de sítio de memória sensível, né? O Cais do Valongo ele é um espaço de memória, de história, que nos remete a trajetórias de dor e de sofrimento, que devem ser tratadas como objetos de estudos de história. As subjetividades dos escravizados, aqueles sentimentos que eles viviam, né, depois da travessia e no processo de escravização, também deverão ser objetos de estudo cada vez mais a partir desse reconhecimento. O que não quer dizer vitimização das pessoas, em absoluto. Né? Reconhecer sítio de memória sensível e reconhecer essas memórias dolorosas como parte da história é reconhecer que houve esse processo de sofrimento, houve vítimas, mas que não eram sujeitos passivos, que reagiam, que criavam, que sobreviveram. Portanto, esses dois grandes aspectos, a perspectiva ampliada da nossa história, do olhar sobre a nossa história e o reconhecimento desse sítio de memória sensível, que irmana o Cais do Valongo, né, em termos conceituais, a locais como outros locais tombados como patrimônio da humanidade, como Auschwitz-Birkenau e como a ilha de Robben Island, na África do Sul, onde esteve encarcerado Mandela, também nos faz lembrar que essas são tragédias humanas, produzidas pelos humanos, que têm que ser objeto de estudo da história, para que nos torne, vamos dizer assim, mais conhecedores das nossas próprias possibilidades e limitações e que, portanto, nos permita ser melhores humanos, né? São essas características que me fazem emocionar, né, ao pensar que a história avança também nesses campos, né? Então, por tudo isso e por mais, eu convido todos vocês a conhecerem o dossiê de candidatura do Cais do Valongo, que em breve vai estar disponível no site do IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e convido também aos que puderem a irem ao Cais do Valongo, a estarem junto a esse bem e a conhecer o seu entorno, o Cemitério dos Pretos Novos, a Pedra da Prainha, a Pedra do Sal, onde o Quilombo da Pedra do Sal se afirma como local de identidade e resistência, e, enfim, toda aquela área que compõe o universo conhecido como Pequena África. Agradeço a atenção de vocês, espero encontrá-los numa oportunidade. Todos os ouvintes do Café História, o meu abraço.